Fernanda Gonçalves, vamos nos abrir, caminhos para a liderança, vamos explorar. Você está ouvindo o podcast sobre a liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida, da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre ser ou ter. Vamos caminhar em busca do autoconhecimento e evoluir. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse podcast. Já pega a sua garrafa de água, seu copo de água, sua caneca de café e vamos conversar um pouco sobre a importância do ser ou ter. E já quero agradecer pela sua audição e já pedir para você anotar nosso WhatsApp, DDD 22 99222 1003. Envie uma mensagem dizendo o que você está achando do podcast. Eu vou respondê-la em formato de áudio para você, tá bom? Manda aí a sua contribuição, vai ser um prazer de responder pelo WhatsApp. Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre ser ou ter, e se a gente pode ficar no ou a gente pode introduzir um e aí. Mas eu quero compartilhar esse tema com vocês para ajudar, a compreender a importância da autoconsciência e do crescimento pessoal, que está ligado ao nosso ser. Na maioria das vezes, a gente, quando faz planos, a gente está muito ligado ao ter. E eu posso falar por mim, pela minha experiência, que desde antes de eu começar a olhar para o meu ser, quem eu sou, o meu foco estava muito no ter, Então, e a gente tem essas metas, geralmente a gente coloca as nossas idades também, Com 30 anos eu quero estar fazendo isso, ou já ter feito aquilo, ou ter comprado aquilo. E a gente vai, de uma certa forma, eu diria que se descuidando ou se distraindo, sabe? Com essas questões do ter, muitas vezes para mostrar para as outras pessoas que se eu tenho, eu automaticamente já digo que eu sou bem-sucedida, que eu sou uma pessoa de sucesso, que eu cheguei lá. E se esse ter, está ligado a mostrar para os outros, a gente precisa ficar mais atento ainda ao que isso significa para o nosso ego, O nosso ego que está gritando, é o nosso ego que quer provar que ele é maior do que a gente. E é aí que muitas vezes a gente começa a causar os nossos traumas, as nossas dores, e às vezes chegar numa faixa de idade e sentir um vazio de ter tudo e não ser nada, sabe? Ter tudo que uma pessoa gostaria de ter, Uma casa maravilhosa, um carro maravilhoso, enfim, dinheiro na conta, dinheiro investido, dinheiro guardado embaixo do colchão. Ter tudo dentro de casa. E você, E quando você olha para você? E às vezes o quanto que isso custou para você, O quanto que trabalhar tanto, muitas vezes, te tirou do ambiente da família, te tirou dos aniversários, te tirou das datas comemorativas, porque precisava trabalhar. E, gente, é meio louco essa reflexão ao mesmo tempo, porque, por exemplo, a minha geração é muito acostumada desse jeito. A gente tem essa crença de que a gente tem que trabalhar bastante. E eu quero trazer aqui uma reflexão para a gente já começar a pensar que muitas vezes um trabalho em excesso, ele também é uma distração. Uma distração para a gente não se conectar com a gente, para a gente não olhar para dentro. Então, o seu trabalho 12, 14, 10 horas, final de semana, feriado, à noite, sabe? Acordo de madrugada, me dá insônia, eu vou trabalhar. O quanto que isso tá te levando para distração da missão mais importante da sua vida, que é olhar para você.
que é a sua evolução. Então, quantas vezes a gente se pega distraído, às vezes fazendo outras coisas, julgando a vida dos outros, se metendo na vida dos outros, esquecendo de olhar para a nossa vida. E talvez isso possa parecer um pouco confuso, né? Porque eu entendo que possa parecer confuso, porque a gente aprendeu que era para ser assim. Era para trabalhar muito, era para ficar focado no trabalho. Então, muitas vezes, aquela regra de termina o ensino médio, faz uma faculdade, faz um curso técnico, faz uma pós-graduação, faz uma outra faculdade, casa, tem filho, compra casa, compra carro, sabe? E a sociedade, o coletivo, né, de uma forma geral, ele vai ditando o que você tem que ter para ser uma pessoa de sucesso. E a gente compra isso, muitas vezes inconscientemente, sabe? A gente compra isso. E acredita que isso realmente é a chave da felicidade. E aí a gente faz direitinho essa receita de bolo e descobre que, na verdade, não é bem assim. Não funciona assim. Então, esse podcast é para cada vez mais você refletir, né? E trazer a sua autoconsciência, compreendendo o seu verdadeiro eu, trazendo a sua essência. Então, quando eu paro, por exemplo, para aprender, para olhar para mim, para olhar para as minhas questões, é um comprometimento do meu ser, né? Estou fazendo para o meu ser, para a Fernanda. E eu sou do autodesenvolvimento desde 2017, quando eu fiz o meu turn point aí. 2017 foi o ano da grande virada para eu olhar para o autoconhecimento, para o autodesenvolvimento, e daí eu não parei mais. E para mim fica fácil falar desse lugar, sabe? Porque é um lugar que eu já estou há um tempo. Por mais que eu diga para vocês que é muito desafiante. Tem que ter muita coragem de olhar para dentro, de encarar as nossas dores, os nossos traumas, entender que não é do outro, que é nosso, e que a gente precisa olhar para isso, acolher, né? Sair desse jogo, dessa manada que a gente tem que fazer igual a maioria o tempo inteiro. E confesso que não é tão fácil. Mas confesso que tem sido libertador viver tudo isso, sabe? Ir para minha essência, viver como eu quero viver. E eu quero te convidar a olhar para isso, porque a gente é convidado pelo coletivo para fazer o contrário, para olhar para o ter, ao que você está comprando, o que você está adquirindo, o que você está tendo de bens. É assim que as pessoas medem se você está tendo sucesso na vida. E aí mede com a métrica de que isso tudo vai ficar por aqui, você não vai levar isso para lugar nenhum. Tá, legal, se você puder fazer isso, se você puder ter bens, enfim, compartilhar a sua grana, né, deixar os seus herdeiros bem de vida, você bem de vida, ok. Só que isso não pode custar a sua essência. Só que isso não pode custar a sua vida. Sabe, a gente não pode olhar para os nossos bens e falar assim, nossa, trabalhei, sei lá, 60 anos da minha vida para construir isso aqui. E agora que eu poderia aproveitar, eu tô doente. Agora que é o tempo de eu aproveitar, a pessoa morre. Entendeu? Então, assim, a gente começar a pensar em como que a gente está levando a nossa vida. Se a nossa vida tem sido sobre ser ou sobre ter. Porque dá para equilibrar. Super dá. A gente está num mundo materialista, a gente precisa comprar, a gente precisa comer, a gente precisa vestir, né? A gente precisa sair, a gente precisa socializar. Enfim, a gente precisa ter dinheiro para fazer as coisas, para viver nesse planeta. Mas você não pode ser escravo do dinheiro, você não pode ser escravo do teu trabalho, você não pode ser escravo das coisas que você comprou, sabe? Essas coisas não podem te pertencer de uma forma que você seja tão apegado que a sua vida seja só para isso. E aí, eu falei uma palavrinha-chave aí, que é o desapego. E a gente vê muita gente apegada, sabe? Apegada a dinheiro, apegada a bens, apegada a dores, apegada à falta de perdão, né? Apegada à falta de olhar para esse ser
o que ela está construindo, quem ela está sendo. E a gente precisa desenvolver nossa autoconsciência, sim, para poder olhar para as nossas questões. Porque a nossa grande missão nesse plano é a nossa evolução. A gente não está aqui a passeio, não. A gente está aqui para evoluir, para crescer. E isso está completamente envolvido com desenvolver a nossa autoconsciência. Ou seja, olhar para a gente, olhar para dentro. Como diz Buda, a saída é para dentro. Só que a gente começa a se distrair ao longo da vida, começa a receber as informações do coletivo, de como a gente deve se comportar, do que a gente deve fazer, e a gente se perde, sabe? Nesse caminho da evolução, e a gente acaba só buscando ter o tempo inteiro. E aí, muitas vezes, não consegue alcançar, vai para questões emocionais muito fortes, doenças, né, que vêm para o nosso corpo, para a nossa mente. E esse podcast, o convite é muito óbvio de dizer para você que você precisa buscar autoconhecimento. Sabe? Que você precisa pegar o dinheiro que você tanto trabalha e investir em você, em se autodesenvolver, em olhar para as suas questões. Por exemplo, em olhar para a sua comunicação. Como você se comunica, porque como você se comunica é a sua verdade interna, é toda a sua história. Então, muitas vezes inconscientemente, nós estamos fazendo coisas, vivendo, como eu costumo dizer, no automático, sem perceber que a gente precisa parar e começar a questionar as coisas que a gente está fazendo no automático, se isso realmente faz sentido para a gente. E eu costumo dizer, né, nas minhas imersões, que as crenças, né, que são as verdades absolutas que a gente vai adquirindo ao longo da vida, que parte delas vem do coletivo, eu costumo comparar as crenças com as roupas, né? E, de repente, você pega aquela roupa no guarda-roupa, que é uma crença sua, e fala, isso não combina mais comigo, eu não concordo mais com esse tipo de pensamento, essa verdade não é tão verdade assim, absoluta. Acho que eu estou mudando, acho que eu estou vendo por um outro ponto de vista. E aí, aquela crença passa a não ser mais uma crença que te limita. E aí você começa a expandir, sabe? A trazer mais autoconsciência para a sua vida. E tá tudo bem, gente, porque é um processo muito individual, sabe? Então não é um processo onde eu tenho que me comparar com meu irmão, com a minha irmã, com o meu vizinho, com os meus primos. Mas é um processo que não é você com os outros, é você com você mesmo. E, de novo, falo, é um convite para a gente começar a olhar que a gente precisa investir na nossa sanidade mental, que a gente precisa investir para olhar as nossas questões, para olhar para dores, sabe, que estão guardadas lá embaixo do tapete, que a gente não quer mexer, porque a gente não pode vestir uma armadura, né? Porque o que acontece ao longo da nossa vida? A gente sofre e aí a gente resolve se proteger, né? E como que a gente se protege? Vestindo uma armadura e não deixando ninguém tocar na gente. Só que a gente não toca em ninguém e ninguém toca na gente. Olha que vida sem sentido, né? E aí vivendo essas dores jogadas embaixo do tapete, que provavelmente no futuro vão trazer doenças para o seu corpo, e você vai ter que cuidar disso. E esse convite é para a gente ter coragem de olhar para a gente antes da gente chegar nesse estágio de doença, de dores graves, sabe? Vão antes de chegar nesse estágio, começar já esse processo de autodesenvolvimento, de autoconsciência. Eu vou te dizer que é um processo maravilhoso, sabe? De descobertas, de viradas de chave, que vão ser fundamentais para o teu crescimento, para a tua evolução. Mas para isso tem que ter coragem. A gente tem que ter coragem para sair do que foi colocado como normal. Sabe? Que normal é investir em carro, em casa, em roupa, investir nisso. E você não tem que se autodesenvolver. Você tem que comprar as coisas para você ter.
Então, você sair desse lugar, eu sei que não é uma coisa fácil, tá? Porque eu vou dizer pra você que eu vivo isso diariamente, né? Nas escolhas que eu faço. Quando eu quero comprar cursos, certificações, olhar pra mim, eu tô investindo em mim. E por isso eu abro mão de ter coisas melhores, mais caras, mas que hoje não fazem o menor sentido pra mim. Ter essas coisas eu não ter para mostrar para os outros, sabe? Então, esse convite, gente, é muito especial para que você possa sair desse modelo automático que a gente inconscientemente entrou e acreditou que era o que a gente podia viver, para ir para o modo felicidade, para o modo autoconsciência, para o modo eu quero enxergar a minha essência, sabe? Eu quero saber quem verdadeiramente eu sou, sem esse monte de coisa que eu recebi ao longo da vida. Então fica aí essa reflexão para que você possa pensar sobre como tem sido a sua vida e trazer cada vez mais luz para o seu ser, né? Cada vez poder mais investir no seu ser, para poder usufruir do ter. Vem comigo, vamos caminhar em busca do autoconhecimento e evoluir. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Ser ou Ter, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp, DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, fernandagonçalves.com e nosso-ed.com. No podcast sobre liderança e aprender.